Bom dia ao povo do estado do Pará, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Hoje, 22 de dezembro de 2022, quinta-feira, eu vim aqui mais uma vez compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Somente a palavra de Deus liberta o homem do poder do pecado. Somente o Santo Evangelho transforma o homem numa nova criatura. Por isso, ouça a palavra de Deus e coloque em prática. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 28, bem-aventurado é aquele que ouve e coloca em prática a palavra de Deus. A Bíblia só funciona se você colocá-la em prática. Coloque em prática a palavra de Deus. E eu quero iniciar com o texto. Eu quero ler esse texto, e esse texto um dia vai se cumprir. Eu vim aqui não só para compartilhar a palavra de Deus, mas exaltar, honrar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Somente o Senhor Jesus Cristo é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração para sempre. Então eu vim exaltar e honrar o santo nome do Senhor Jesus. E antes de iniciar o trabalho de exposição da Bíblia, do Santo Evangelho, eu quero ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Povo do estado do Pará, um dia todos nós vamos estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, todo o império do mal, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios de todas as épocas vão estar de joelho dobrado, declarando e reverenciando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Maria, Pedro, Tiago, João, todos vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, a partir do versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça, que o Senhor Jesus Cristo cresça e nós diminuamos. Somente Jesus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração para sempre, porque ele é o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se volte para Jesus, povo do estado do Pará, abandone a idolatria e se volte para o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Você crendo ou não, um dia você vai dobrar o teu joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus é a verdade, é a única verdade absoluta do planeta Terra. Não.
falar, por favor, mano. Aquele que adora uma imagem, que não pode no outro, não tá adorando a Deus, mano. Tá adorando o diabo, mano. Já que você não gostou, perdoa, me desculpa, irmão. Se volte para Jesus, o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11, que diz que esses escritos é de advertência para nós, foram escritos para advertência nossa. Por isso, se submeta à palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. Você que está me ouvindo nesta manhã, aqui no bairro de São Brás, se volte para o único Deus verdadeiro. Jesus Cristo está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo. Deixa Jesus ser o único e suficiente Salvador na tua vida. Deixa Jesus habitar na tua vida. Não é placa de igreja, não é religião e nem denominação, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vim aqui compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. O que é o Santo Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois o do grego. Eu não vim aqui pedir dinheiro para você, eu não preciso estar pedindo dinheiro. Eu sirvo a um Deus que me ajuda naquilo que eu preciso. Eu vim aqui simplesmente compartilhar a mensagem do Santo Evangelho gratuitamente. Gratuitamente. Fique com o seu dinheiro, eu não quero o seu dinheiro. Se volte para Jesus, que é o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz, bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Estamos caminhando para o fim. Você crendo ou não, estamos caminhando para o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que o tempo ia ser abreviado. O tempo ia ficar mais curto. Você já prestou atenção que o tempo está passando rápido? 24 horas é 24 segundos. Passa muito rápido. O ano de 2022 passou em segundos. Passou muito rápido. Se volte para o único Deus verdadeiro. Se arrependa. É tempo de arrependimento. É tempo de conserto. Se volte para Jesus. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, se o Espírito Santo vos falar, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração pelos prazeres desta vida. Mas ouça a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em prática. Você precisa de Jesus, você precisa do Santo Evangelho. Escute com atenção, o homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando nas trevas, caminhando para a condenação eterna. Se volte para Deus. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A vida não é só café da manhã, almoço, merenda da tarde, janta. Você não é só físico, você é espiritual. Você precisa da palavra. O homem tem um vazio imenso no seu coração. Esse vazio só pode ser preenchido com a palavra de Deus, com o Santo Evangelho, com Jesus habitando na tua vida. Há muita gente vazia, sem rumo, sem direção, perdida. Mas Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Eu vim nesta manhã te trazer a única esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. A única esperança. A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação eterna é somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus. E não há outro. Não há outro que possa te salvar a não ser a Jesus. Como diz aqui, Atos 4, versículo 12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome que pode nos salvar, a não ser Jesus Cristo, o único e exclusivo Salvador. Se volte para Jesus, se volte para o Santo Evangelho. Muita gente se suicidando, com milhões na conta, milionários se suicidando. Escute com atenção, você que está aqui me ouvindo nesta manhã, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte. Tem problemas de nível espiritual que os bens não podem resolver, o dinheiro não pode resolver, a não ser Deus. Muitas pessoas ricas, milionárias, se matando. Tem tudo e não tem Jesus, então não tem nada. Se volte para o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha e beba. Se você tem sede, vá à fonte, a única fonte das águas que pode saciar a tua sede espiritual. Vá a Jesus. Jesus pode saciar a tua fome e sede espiritual. Vá ao único Deus verdadeiro. O convite de Jesus nesta manhã está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estás cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Chega o momento que o pecado cansa e Jesus está disposto a te ajudar, está disposto a te libertar desses pecados, desses vícios, dessas cadeias. Se volte para o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18, que diz:
fugir da prostituição. É o que diz as Escrituras. O que significa a prostituição? A pessoa, ela não tem um compromisso do casamento com ninguém. Ela vive saindo com uma e com outra, sem compromisso. A Bíblia chama isso de prostituição, imoralidade sexual. E a Bíblia te fala, fugir da prostituição, porque se você não fugir, a prostituição vai te arrastar para a condenação eterna. Prostituição é pecado e leva à condenação. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, que diz: fugir da idolatria. Foge da idolatria do futebol. Futebol é idolatria, é abominável aos olhos de Deus. Foge da idolatria política. Foge da idolatria religiosa. Imagem de escultura é pecado. Se a pessoa se dobra diante de uma imagem de escultura, pratica idolatria, porque ela faz petições que só poderia fazer a Deus. Abandone as imagens de escultura. A Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, isso é ordem de Deus: não façais para ti imagem de escultura, e nem as adorarás, e não lhe prestarás culto. Aqui é o que diz a palavra de Deus. Aqui é ordem do próprio Criador de todas as coisas. Não adore imagem de escultura. Não adore pessoas, que isso é idolatria. Fugir da idolatria, porque a idolatria é pecado, é abominável aos olhos de Deus. Escute com atenção. Aqui é orientação da palavra de Deus. Eu não vim te julgar, quem te julga é a palavra. Quem te julga é a palavra. É tempo de conserto. Você que está aqui nesta manhã, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Arrependimento não é um sentimento, mas é uma mudança radical de vida. Se converta. Se converta ao Evangelho. Se converta a Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Escute com atenção. Abandone o pecado, porque se você não abandonar o pecado, ele vai te arrastar para a condenação eterna. Eu só vim aqui te avisar, te alertar, expor a mensagem do Santo Evangelho. Você só tem duas maneiras de lidar com a palavra: ou você obedece à Bíblia Sagrada, ou você despreza. A escolha final é sua. Só vim aqui te orientar segundo as Escrituras. Quem vive na prática do pecado está nas trevas, está sem rumo, está sem direção. Por isso abandone. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, a partir do versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O versículo 36 diz, do mesmo capítulo 8: se pois o Filho, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O inimigo de nossas almas, ele é escravizador, mas Jesus Cristo, ele é o único e suficiente libertador. Ele pode libertar qualquer pessoa de qualquer pecado, de qualquer vício. Basta que ela dê o primeiro passo. Lá em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Dê o primeiro passo. Se volte para o único Deus verdadeiro. Se volte para Jesus. Eu quero compartilhar mais um texto da Palavra de Deus e vamos pensar um pouco a respeito desse texto. Vamos analisar, inferir, pensar sobre ele. Vamos meditar na Palavra de Deus. Talvez você nunca tenha lido esse texto, você vai ouvi-lo agora. O importante é que você leia as Escrituras, para você não ser enganado. Leia o Velho Testamento, leia o Novo Testamento, leia os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago. Leia, para você não ser enganado. A Bíblia diz, lá em Oséias 4, versículo 6: o meu povo é destruído, porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento destrói a vida de uma pessoa. A ignorância destrói a vida de uma pessoa. Você tem que conhecer as Escrituras. Você quer ser salvo? Leia as Escrituras e obedeça a palavra de Deus. Salvação é para obediente. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 9: e ele veio ser uma causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Conheça as Escrituras, leia e obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 29: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A pessoa erra porque não conhece a palavra de Deus. É só um exemplo que eu vou dar aqui. Só um exemplo. Uma pessoa que fuma foi influenciado por outras pessoas, e aí ele está fumando. Só que ele não sabe que o cigarro mata, então ele vai fumando. Se alguém não for lá alertá-lo, ele vai morrer na ignorância. Por isso que é importante você saber sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Santo Evangelho, para você não ser enganado. Conheça as Escrituras. Olha o que Jesus falou. João 5,39:
examinar as Escrituras, porque julgar tem nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Examine a palavra de Deus, leia, pratique. Se você quiser alcançar a salvação eterna, leia as Escrituras, leia a Bíblia Sagrada. Antes de iniciar aqui, estamos numa época onde vai ser comemorado duas festas de final de ano: Natal e a festa de Ano Novo. Para começo de conversa, essas festas não são cristãs, são festas pagãs, onde está regado de bebida alcoólica e o excesso de comida. Se pratica a glutonaria e a bebedeira. Deixa eu te falar uma coisa aqui: Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque não está na Bíblia. Natal não passa de comércio, de compra e venda. É uma festa pagã. Quantas pessoas no Natal, embriagados, brigaram e mataram um ao outro? Quantos? Natal não é festa cristã, é uma festa pagã e mundana. Não comemore essas coisas. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Segundo os historiadores, ele nasceu entre abril e maio. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Quem te falou isso está mentindo, isso é mentira. E não tem nas Escrituras nada registrado. Não comemore essas coisas, mas se volte para Jesus, o único Deus verdadeiro. Vamos pensar um pouco a respeito do texto de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 34. Aqui é Jesus nos orientando, nos aconselhando. Se você deu ouvido às orientações, aos ensinos de Jesus, não seja um ouvinte negligente. Ou seja, o que é ouvinte negligente? Ele ouve por ouvir, entra no ouvido e sai no outro. Mas coloque em prática a mensagem da palavra de Deus. A Bíblia diz: acautelai-vos por vós mesmos, e não aconteça os vossos corações fiquem sobrecarregados de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, 34. Aqui é o conselho de Jesus para nós. Vamos analisar o que significa essa palavra acautelai-vos, que significa precavei, prevenir. O que significa essa palavra acautelai-vos? Está em alerta, observando atentamente. A Bíblia diz, Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Então Jesus fala para nós, acautelai-vos. Está em alerta, observando atentamente.
Estamos numa geração onde está desapercebido aos sinais de Cristo. Estamos numa geração que está cega pelos prazeres desta vida, está cego pela tecnologia, não está percebendo que Jesus Cristo está voltando. Um dos sinais da volta de Cristo, Jesus falou lá em Mateus 24, a fome. Mais de 1 bilhão de pessoas pelo planeta passam fome. Esse é um dos sinais da vida de Cristo. Outro sinal, terremoto. Já teve terremoto em vários lugares. Outro sinal da vida de Cristo, guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Já dura exatamente 10 meses da guerra da Rússia com a Ucrânia. Olha o sinal de Cristo. Jesus não falou o dia da sua vinda, mas ele deixou sinais da sua vinda. Sinais. Outro sinal da sua vinda, Lucas 21, haveria pragas, pestes, doença. Olha só, o coronavírus ceifou milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora. Muita gente morreu de Covid-19 em todas as partes do planeta. Outro sinal da vinda de Cristo. Quer ver outro sinal? Mateus 24, a partir do versículo 12. Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. O que é que tem explodido? A indiferença ao próximo. Você vê que dificilmente alguém ajuda o próximo. A indiferença. Esse é o sinal da vinda de Cristo. A violência tem aumentado. Por que a violência tem aumentado? Porque as pessoas abandonaram a Deus. Deixaram de obedecer a Bíblia Sagrada. Quando a pessoa se afasta de Deus, então ela vai servir a outro ser, vai servir às trevas, vai servir ao império do mal. Por isso que muita gente tem morrido de assassinato, assalto à mão armada, violência. E vai piorar, não vai melhorar não, vai piorar. A Bíblia tem que se cumprir, está se cumprindo. Vigiai, porque não sabeis a que dia vem o vosso Senhor. Outro texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai, estai de sobreaviso, porque não sabeis o tempo. Uma grande parte da humanidade está desapercebida. A Igreja de Cristo está esperando a vinda do noivo, que é Jesus.
A igreja de Cristo diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja de Cristo não vê a hora de estar no céu com Cristo. A igreja de Cristo, os cristãos de verdade, não vê a hora de estar com o seu Senhor e Salvador no céu pelo século dos séculos. Não vê a hora de sair deste mundo. Estai de sobreaviso. Outro texto, primeira carta de Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. Entenda, você que está aqui me ouvindo nesta manhã, estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Não fique cego pelas coisas deste mundo, pelos prazeres desta vida, pela tecnologia. Deixa Jesus iluminar os teus olhos, iluminar os teus passos. A grande parte da humanidade caminha a passos largos para a destruição e para a condenação eterna. Você que está me ouvindo nesta manhã, não queira ser condenado com a humanidade perdida. Corre para salvar a tua alma, arrepende-te. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, e o nome de quem não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Como é que eu tenho o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Primeiro, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, se arrependendo e passando a obedecer o Santo Evangelho. A Bíblia diz lá em João 1,12: e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba Jesus como único e suficiente Salvador. Faça a sua vontade. Um dia todos nós, escute com atenção, um dia todos nós prestaremos conta diante de Deus.